Olá, teleconzeiras e teleconzeiros! Estamos aqui no Mulheres da Telecomcast, inaugurando o nosso podcast. Estou aqui, eu sou a Catiane Munhão, sou uma das fundadoras da Mulheres da Telecom. Estou aqui com a Tamara Martins, que ela é uma das cofundadoras da Mulheres da Telecom, com a Bruna, representando o time da Stena, e o nosso convidado especial, estreando o nosso podcast, o engenheiro Roger, da Compacta Sul. Então, gente, vou falar como é que surgiu, como é que eu conheci o nosso convidado, né, o engenheiro Roger. A gente é da mesma universidade, a gente se formou na mesma universidade. E um tempo atrás a gente foi fazer uma palestra lá sobre carreiras, né? E eu conheci a história dele, uma história bem bacana, uma história de... Além da história profissional, a história de vida dele é bem motivadora, bem legal. E eu disse, cara, dá para relacionar com a nossa área, né? A gente trabalha com telecom, a gente lida com estruturas metálicas, né? Onde a gente tem as nossas antenas fixadas, toda a parte de fundação também dessas estruturas. E para isso tem que ter um engenheiro responsável, né? E ele é o engenheiro responsável pela maior roda gigante da América Latina, que está sendo construída aqui em São Paulo. Então, eu achei que fazia muito sentido. A gente achou que faria muito sentido ter ele aqui com a gente hoje, inaugurando o nosso podcast. Acho que é isso, né, gente? Bacana, isso, né? Uma história... Só de você falar, a gente já fica assim... De boca aberta, né? Já fica de boca aberta. Exatamente. Então, Roger, se apresenta pra gente, conta um pouquinho quem é esse jovem rapaz. Primeiramente... agradeço o convite e eu fico feliz por ser o primeiro a ser entrevistado aí, Mulheres Telecom. Meu primeiro podcast. Meu nome é Roger de Oliveira, sou do Rio Grande do Sul, tenho 34 anos, sou engenheiro responsável pela Roda Gigante São Paulo, um marco para a engenharia brasileira, para a engenharia da América do Sul, América Latina. Será o novo ponto turístico da cidade de São Paulo, e isso eu levarei esse título aí pro resto da minha vida, irá me acompanhar, né? Então, foi uma história bacana, é uma responsabilidade grandiosa pela quantidade de tudo que envolve essa responsabilidade de cargas que contempla a engenharia em si. Eu tenho apenas 34 anos, então sou bem jovem, e eu estou tentando fazer diferente de outros engenheiros que não aparecem. Se eu fizer uma pergunta para vocês, quem foi o engenheiro que desenvolveu Brasília, vocês não vão conseguir, não vão saber citar quem foi. Mas quem fez o projeto arquitetônico foi Niemeyer. Isso, todo mundo lembra, né? Exato. Eu tento procurar elevar um pouco a parte da engenharia em si. Normalmente a parte da engenharia, os engenheiros são mais introvertidos, são de exatas. Então, quanto mais eu desenvolver e mostrar a engenharia para o mundo, melhor. Hoje tudo que der para publicar, a parte de Instagram, o dia a dia de que eu estou fazendo nessa obra importante aqui em São Paulo, é muito importante, porque as pessoas vão chegar na roda gigante depois e dizer, pô, como é que foi feito isso aqui? Tem gente que me acompanha desde o início, e isso é bem interessante, e eu tento passar diariamente aí para as pessoas. Foi uma honra ter palestrado junto com a Tamara, e que é o network, né? Agora estamos em São Paulo e gravando aqui, né? Gravando meu primeiro podcast. Que bacana, né? E isso também traz, né, abre um caminho, né, que a gente cita sempre, da importância de ter uma rede de contatos, né? Quem diria, a gente se conheceu numa palestra, tá aqui hoje conversando sobre uma obra super importante. Não foi não. Por isso, Mulheres da Telecom, né? Eu acho que todas as mulheres que seguem hoje a Mulheres da Telecom, vocês que estão assistindo, que estão ouvindo, acho que vocês vão poder falar muito melhor do que eu. Elas trazem inspiração, Roger. E assim, o mundo da telecomunicação, ele é muito masculino.
Quando nós vemos duas mulheres engajando a figura da mulher, o quanto é possível ser uma mulher de sucesso, com talento, na realidade isso inspira. É muito o papel que você quer trazer também pro time da engenharia, né? Você quer inspirar novas pessoas, novos nomes. Isso é muito importante, né, Tamara? A superação, né? Superação. Eu até contei na palestra a minha vida, como foi durante o processo de evolução, e a minha vida desde o início foi de superação. E isso pode se associar a mulheres também, porque todo dia é uma superação de superar objetivos para esse crescimento, né? Exatamente. E eu achei bacana que tu citou também hoje aqui sobre o expor ali a teu dia a dia e tal. E lá na palestra tu comentou que tu iniciou nesse mundo digital, divulgando e postando, e o pessoal, olha ali, tá querendo aparecer, o que ele tá fazendo? E hoje, quem diria que hoje em dia isso ia se tornar uma ferramenta de trabalho, né? Muitas pessoas vivem disso, né? E é tão importante a gente aparecer, mostrar, olha, a gente está aqui, a gente está trabalhando, a gente está se esforçando, olha só que bacana, né? Isso. O que eu tentei passar lá, e eu posso ser breve aqui numa esplanada da minha vida, né? Por que eu falo na superação e depois eu vou chegar na parte do que estamos falando aí de expor e na parte da internet, como foi falado. No início, eu tive sempre, desde criança, eu lembro que eu era empreendedor já, juntava latinha, fazia carrinho de rolemã, fabricava para meus amigos, enfim, vendia para ter meu próprio dinheiro, para não depender dos meus pais. Eu tive um problema de obesidade praticamente mórbida quando tinha 11 anos, 10 anos de idade. Meu irmão, lembro até hoje, meu irmão jogava vôlei, eu queria jogar vôlei, mas o peso não ajudava. Então, eu lembro que eu fui num campeonato e a última bola do jogo eu acabei caindo fora da linha e a bola caiu em cima da minha barriga e eu sofri um bullying absurdo. Saí chorando da quadra e aí começou a verdadeira superação, porque eu pensei assim, eu vou ser o melhor jogador que esse estado já viu. Fui para a academia, o meu irmão me auxiliou bastante, me ajudou nessa parte do crescimento aí. Eu perdi 27 quilos em 3 meses com 11 para 12 anos. Isso é praticamente um milagre para uma criança pequena. Então fui jogar vôlei, depois tive uma evolução, treinei, cheguei um voleibol italiano, e são poucos que vão jogar o voleibol italiano, que é o nível mais alto do mundo. E foi bem bacana essa parte de superação, e dentro meus pais não tinham condições, eles me deram educação, vieram do interior, enfim, eu tinha que mudar de algum jeito a minha geração ou a minha árvore genealógica ali, que ninguém, acho que deve ter diversas gerações aí que ninguém tinha se formado numa faculdade. Eu estava levando essa carga nas costas e, através do vôlei, eu acabei me formando em engenharia civil. Conseguiu uma bolsa, né? Consegui bolsa, fui sempre bolsista. Estudei fora do país também, isso aí foi bem bacana. Hoje eu fiz cirurgias de ombro, por isso que eu parei de jogar voleibol. E a questão que eu falei da internet é que estávamos numa crise financeira em casa quando eu voltei da Itália. Eu voltei para ajudar minha mãe, estava com sérios problemas de saúde, meu pai estava trabalhando, mas estava complicado financeiramente. Aí um dia eu lembro até hoje que eu, entrando dentro do meu quarto, toco o telefone de uma cobrança e eu vejo meu pai atendendo. Eu pensei para mim, agora é comigo. E aí, a partir daí, eu comecei como é que eu posso dizer, a montar estratégias diferentes com que meu pai tinha. Eu pensei assim, meu pai,
na época eu tinha 24 anos, meu pai tem 60 anos, a geração dele não constrói mais. Então, eu acabei indo para a evolução da internet, eu comecei a gravar vídeos, fazer marketing, chegava na faculdade, eu comecei a fazer tudo diferente que as outras consultoras, tu não via uma construtora nenhuma publicar na internet, era um mundo à parte, né? divulgar. E eu me lembro que eu chegava na faculdade e o pessoal dizia, é muito marketing para pouca obra. E aí a gente vê muito isso. eu comecei a escutar, julgar, né? eu comecei a escutar isso aí e aluguei a primeira sala comercial. Eu lembro que eu quebrei um porquinho de moedas que eu tinha lá para pagar o primeiro aluguel. Todo mundo falava que eu era louco, enfim. E eu acabei tendo essa evolução. Hoje eu acredito que todos aqueles que falavam me admiram, falando na questão da engenharia civil na Fevale. Eu sou, acho que o maior case de sucesso que a Fevale já teve. E foi pelo meu esforço, claro que a Fevale me ajudou bastante na questão de parte teórica ali, mas eu tentei sugar, absorver tudo, extrair tudo do meu pai de conhecimento, como meu pai era de obras já, né? Então eu absorvi eu tive a humildade de aprender com ele tudo que ele sabia, e eu só juntei a prática com a teoria, e isso aí faz eu ter essa evolução com 34 anos que eu tenho hoje, de ter uma experiência de um engenheiro de 60, 70 anos. E o que me deixa feliz hoje é poder marcar uma geração, isso é um objetivo meu, é poder levar o nome da minha família, honrar tudo que eles fizeram dentro do possível para mim, se esforçaram, me deram a educação que precisava, me instruíram no caminho certo, e até o fim eu vou levar essa honra aí para seguir em frente. É uma história muito bacana, né? Vocês não falaram que tinha que trazer lenço. Bacana, Ninguém me avisou isso, tá, gente? É demais. Tô emocionada, né? Eu fiquei muito bem. Fiquei muito impactada também no dia, assim, porque a gente se inspira, né, nessas pessoas, assim, a gente vê que tu pode sair de um patamar, estudar, crescer, se dedicar, né, porque tem muita dedicação por trás disso tudo, e alcançar, né? Não desistir com os nãos, né? Eu falo assim que o esporte, eu jogo basquete, o esporte, ele te dá muita disciplina, né? Te dá muita disciplina, também determinação para você focar. Então, hoje também no profissional ajuda muito. Sim, ajuda. O esporte ali para você não desistir com os nãos que você leva na sua vida, que você vai levar muitos nãos. Não é fácil. Eu falo assim que parece um joguinho de videogame, você vai passando de fases, né? Exato. Mas é isso que faz a gente se orgulhar, né? Das nossas histórias e assim, para nós aqui realmente é um case de sucesso e de motivação aí para continuar, principalmente na área de telecom, né? Que às não vezes, é fácil. Não é fácil. Às vezes a vontade de chutar o balde, daí vai lá, pega o balde, volta. com o balde. Vai, né? Acho que a persistência, né? A gente percebeu muito pela sua história, que é parecida com muitos de nós. Eu acho que vem muito aquela questão, eu não vou desistir. Não importa o que falem, não importa se vão zombar de mim. Eu não vou desistir, eu acredito muito em mim. Então, eu acho que a maior crença que nós, mulheres da telecom, que pessoas que têm um objetivo, uma meta, é acreditar em si e não parar. É como o filme da Dory, né? Do Nemo. Eu amo aquele filme. Porque eu vejo a Dory e falo, olha, continue a nadar. Não importa o que aconteça, continue a nadar. Isso. Então, é muito isso. A gente tem que continuar a nadar, não importa o que aconteça, e sempre mantendo os nossos ideais, o que a gente acredita, que é o mais difícil, é manter a nossa essência, né? Eu sempre fui criticado, eu sempre tentei não ouvir as pessoas e seguir o que eu estava pensando. E isso me ajudou bastante no crescimento, porque não foi dezenas, foi centenas de pessoas que falaram, tu está indo para o caminho errado, tu tá... Enfim, agora mostrar isso para as pessoas e as pessoas terem esse orgulho de um processo de evolução é bem, bem bacana. Essa questão da disciplina, a rotina minha da faculdade com conciliar tudo isso, eu acordava 4h30, 5 da manhã, ia treinar vôlei de praia de Porto Alegre, ia no Marinha do Brasil em
em Porto Alegre, né? Tu mora de Novo Hamburgo, né? Morava que é pertinho ali de Porto Alegre, né? Ia, treinava, tomava banho frio durante o inverno, tomava na praça mesmo, tomava banho frio, ia trabalhar. Depois do trabalho ia correndo, ia para academia, porque eu necessitava ter um preparo físico. Né? Tomava outro banho, ia para a faculdade, acabava a faculdade 10 horas, saía correndo, ia treinar das 10 à meia-noite e 15. Chegava em casa quase 1 hora. 4 e pouco, estava ali. 4 e pouco, levantava. Isso foi uma rotina durante 10 anos da minha vida. Hoje eu não me importo de não dormir. Que tá assim, né? Eu brinquei antes ali que eu cheguei na obra da Roda Gigante, eu cheguei a ficar 4 dias e 4 noites sem dormir nem 1 minuto. Acho que o organismo acabou acostumando. E eu tenho ciência hoje do que eu não me importo de trabalhar, me esforçar, enfim. Tem pessoas que precisam marcar uma geração. E eu acho que eu quero ser ela, né? Eu quero ser uma dessas pessoas. E tá conseguindo. Eu lembro que no dia lá tu comentou também sobre a questão de inovação. A nossa área é uma área de tecnologia, né? Todo mundo trabalha nessa área de tecnologia, é uma área bem inovadora. Todo ano, todo mês, todo dia tem alguma nova tendência no mercado. E tu criou uma tendência também, tu inovou bastante dentro do segmento da engenharia civil, né? Eu inovei às 3 horas da manhã de um domingo para segunda. Essa história é bem bacana. Com o crescimento, eu tinha muitas obras no Rio Grande do Sul. Cheguei até próximo de 30 obras sendo executadas simultaneamente. E eu estava ficando louco. Por quê? Porque preciso de uma estrutura gigantesca, uma estrutura de suprimento, uma estrutura de logística, principalmente. E eu estava inconformado com aquilo ali, bastante irritado. E aí, na madrugada, por não dormir, aí, eu estava na cama, eu disse, o que eu posso fazer para melhorar isso? Aí eu tive um estalo aí que a minha carreira depois dali alavancou ainda mais na pandemia. Chegou no início da pandemia, todo mundo fechando, enfim, reduzindo os empregos, demitindo. Eu pensei, eu vou industrializar a construção civil. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar uns prédios, uns pavilhões e vou começar a executar a superestrutura dentro dos prédios e levar para as obras prontas de transporte, de caminhão, enfim. Aí dentro desse processo comecei a comprar caminhão, mas antes disso, nesse domingo para segunda, eu tive essa ideia, às 3 da manhã, 8h30 da manhã eu cheguei e já estava com os prédios na mão, com a chave na mão. Trouxe o pessoal da empresa, o que vai ter de obra aqui? Não, aqui vai ser a nova Compacta. Então, a partir daí, comecei a industrializar, comprei armaduras, na verdade, são máquinas de fabricação de armaduras que produzem 600 estribos hora, que é os estribos daqueles das armaduras. Uma casa para ter uma noção, uma casa de 600 metros quadrados se produz em apenas um dia as armaduras. Então eu precisaria levar 15, 20 dias entre 6, 7, 8 funcionários dobrando e cortando. Então isso me ajudou no processo, fiz uma linha de produção para execução das formas, enfim. Esse processo teve uma evolução, uma guinada bastante grande na minha carreira. Me levou para o Peru, que eu até falei na palestra, fui recebido pelas autoridades peruanas. Eu fiquei 14 dias com o alto escalão do Peru e lá surgiu a Roda Gigante. E aí foi uma evolução. Esse sistema de tecnologia, de evolução, eu consigo replicar em qualquer lugar do país e do mundo. É só eu ter um espaço físico. Colocar a mão na massa, né? E colocar a mão na massa. Bacana que na pandemia estavam demitindo, fechando as portas. Eu estava contratando 100, 150 funcionários no início da pandemia, tudo fechado.
Eu tive que diminuir um pouco a estrutura agora por estar em São Paulo, não poder estar na Compacta Sul, no Rio Grande do Sul. Agora eu tenho que ver se eu volto para lá ou fico em São Paulo. Como é que fica a vida, né? Eu Agora acho que você vai ficar eu por tenho aqui. que ficar Aqui pro mundo, eu tenho que ficar, eu acho que Sim, uns 10, 15 dias repensando Como o que vai eu vou ser, né? segmento, o que eu vou seguir daqui para frente. Mas a tecnologia é bem bacana. Às vezes eu olho as antenas aí, eu fico pensando assim que tem antenas em cima sem estrutura nenhuma de chegar, né? Mas a engenharia hoje, principalmente a civil, que eu atuo, apesar de atuar com a mecânica também, ela não tem tecnologia nenhuma. Vai fazer uma obra, tu vai ver o pessoal de martelinho, tu vai pegar tudo prego, mão na enfim. massa. Isso aí eu tentei não ter. Então eu criei uma linha de produção com martelos pneumáticos, uma série de coisas que evoluiu bastante e que ninguém tinha. Inovou na Inovei. área, né? Muito bacana. Então, isso é no provedor também, né, Tamara? É. Às vezes o provedor tá com vários problemas, ele tá com muitos problemas de processo e ele vai para seguir o que todo mundo faz. E o que você fez que deu certo? O que você fez que deu certo? E ele não para falar, não, deve ter outra forma de fazer, de realizar esse processo que dê certo e às vezes ousar e ser chamado de louco, né? Porque eu Exato. acredito que seus amigos falaram, não, ele é maluco, porque ele quer automatizar coisa. Eu vivo louco. num mundo à parte, na verdade. Então é isso que a gente tem que pensar. No provedor também é assim, gente. Vocês estão com vários problemas e vocês só querem replicar o que o seu colega fez. Tenta aperfeiçoar, tenta sair da caixa, E olhar né? para dentro de si, né? Exato, Porque às acreditar. vezes o problema que a outra pessoa tem não é o mesmo problema que tu tá enfrentando. Então, cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem que olhar para dentro do seu negócio e analisar o negócio teu como um todo, né? Não tenta achar que o teu Dificultar negócio... também, né? Na verdade, tu tem que achar o que está dando problema na empresa. O que está dando problema na engenharia. Levando do lado da roda gigante, eu tentava... É uma carga, além de estar executando, eu levo uma carga muito grande de estar pensando em todos os problemas que teriam para a roda ruir. Que poderia acontecer, assim. Então, um engenheiro, a parte de engenharia, tu tem que observar e analisar a pior situação sempre. Tu analisando a pior situação, vai ter uma eficiência muito melhor na parte executiva. Em todas as áreas isso aí, né? Acha a pior situação. Achando a pior situação, tu vai tendo uma evolução muito mais rápido. E aí chegar aqui nós com eu tenho mais de 30, mas vocês têm menos de 30 aí. Eu tá não, bom. não, né? Não pense isso. Ele é muito bonzinho. Valeu, Roger. Super bonzinho. Mas pensando também para o nosso lado da telecom, mostra a importância de tu ter um responsável técnico Sim. dentro da tua empresa que te indique, que te mostre, olha, isso aqui pode dar errado, olha, gente, não dá para sair construindo torre assim do nada, né? Tem que ser feito todo um planejamento, é uma estrutura, tá colocando em risco a vida de pessoas, né? Quem acessa essa estrutura, as pessoas do entorno dessa estrutura. Então, é muito importante ter esse responsável técnico dentro da tua empresa para assumir, para mostrar quais são os riscos, quais são as probabilidades, né, de as coisas acontecerem, estudar qual é o melhor, o que pode de pior acontecer para que aquilo não aconteça, né? Isso que é importante também. No processo executivo, eu nunca fiz antenas aí, mas no processo executivo, a engenharia tem que estar muito presente Sim. na execução ali para não dar... Não adianta ser um engenheiro projetista, vai projetar, vai levar para o campo e o pessoal vai executar, a empresa vai executar sem a parte técnica. Sim. Então, tem que... acaba sendo um grau de responsabilidade imenso aí. E uma RT de engenharia aí vai 50 anos, né? Não é? Então, a responsabilidade técnica, a carga... Então, tudo que você está fazendo tem que estar por dentro. E hoje que eu vejo no mercado muitos profissionais
fecha o contrato, executa o projeto, mas não aferem os trabalhos, os serviços. Nem E coloca aí, o pé na obra muitas isso né, é um, muitas vezes. isso é um Só- problema complicado. Hoje eu tenho um corpo técnico que me auxilia nisso aí. Mesmo eu não estando no Rio Grande do Sul, eu tento ter um aporte diário a cada 2 dias do corpo técnico, mas eu tenho uma equipe técnica por trás para me suprir. Estando em São Paulo, eu diariamente tenho engenheiros para aferir tudo que está acontecendo. Mas não é o que acontece. Né? Eu não sei, deve ter casos, bastante casos aí de ineficiência de engenharia, de projetos das principalmente antenas, quando você falou na parte de provedor, né? É muito fácil, às vezes, você tá em algum lugar e fala assim, eu vou montar um provedor, né? Por mais que está mudando um pouco o cenário, mas até esse tempo atrás era assim. Ia lá, montava uma torre e pronto. Colocava rádio, vamos instalar, vamos colocar cliente. Não tinha toda essa parte, né? Onde eu moro tem uma fiscalização bem severa, assim, da prefeitura. Então, lá, graças a Deus, aconteceu já um acidente de torre, então... Agora é tudo bem fiscalizado, engenheiro ambiental, eletricista, de telecomunicações tem que ter, e o civil. Então, assim, é toda um projeto árvore, né? que engloba tudo ali para você poder utilizar uma torre de telecomunicações, né? E saber a gravidade também, que é a responsabilidade de você também como provedor e os engenheiros que estão ali, se caso acontecer alguma coisa, né? Exatamente. Roger, tu acredita que a roda gigante assim vai ser um marco da tua carreira? O que tu espera assim? Não sei, não infelizmente eu não tenho um limite, né? Pode ser algo maior que surja, né? Ele é muito visionário. Eu não tenho limite. Até o momento mas eu acredito que com 34 anos eu posso fazer algumas coisas diferentes aí. E como desafio, assim, tu acha que ela foi foi um dos bem, maiores, assim? Até porque uma roda gigante... Eu fiz essa pergunta na palestra, quando foi feita lá. Quem é que tu conhece quem é que vocês conhecem que fez uma roda gigante na vida? Ninguém. Isso não é habitual. É uma obra que é uma construção, é um monumento que tu não vê em lugar nenhum. E, enfim, não tem preparos de ferramentas, tu não tem tecnologia no país, enfim. Tudo que nós executávamos... nós estávamos executando, deu um problema, faltou ferramenta. Isso era executadas as ferramentas na madrugada, desenvolvidas na madrugada, e pela manhã já estava sendo executado o trabalho que era para ser feito. Então, a dimensão daquilo ali é estrondoso. Ela é diferente, né? A estrutura dela é bem diferente. É uma roda estaiada, tem outras no Brasil, mas são treliçadas. Parecida de Balneário Camboriú, mas essa é muito maior que a de Balneário Camboriú. Tem a do Rio de Janeiro, de Foz, enfim. Mas são estilos diferentes que são treliçados. E ali são estaiados. É como uma ponte estaiada aqui de São Paulo, que é um ponto, acaba sendo um cartão postal da cidade. Como a ponte estaiada é hoje em São Paulo, acho que vai ser mais um. Os números são enormes também, né? Só para você que não sabe do assunto, tá ouvindo a gente falar, mas estão falando dessa roda gigante, gente, você passa na Pinheiros, você vê a roda gigante, você fica assim. Quando elas falaram, olha, ele que tá construindo, eu falei, nossa, que legal, não acredito. O coração até fez assim, disparou. Para vocês entenderem. São 91 metros de altura, né? Equivalente a um prédio de 32 andares. Imagine você, 4.500 metros de área construída. Isso. Olha só. Tamanho do negócio. 42 cabines. Então, é muito grande. Quando você vier a São Paulo, se você for daqui, você vai adorar conhecer. Tem um limite ali são 8 pessoas por cabine. Então... vai ser um marco. Teve uma situação da semana passada que eu tô morando na Paulista, né? Esses 8, 9 meses aí, que eu tô em São Paulo. E eu passei pelo MASP, tinha um engenheiro que trabalha comigo, o engenheiro Thiago Daitz aí, que trabalha ao meu lado, que é gaúcho também, veio do Rio Grande do Sul. E eu olhei pro MASP, que acaba sendo um símbolo da engenharia aqui em São Paulo. Eu disse...
pensei assim, eu dei 50 anos para esse engenheiro ficar famoso aqui, ter o nome dele agora, chegou a minha vez. Passar o bastão. E eu acho interessante aqui na obra da Roda Gigante que nós somos entre 3 pessoas, eu, um outro engenheiro que também tem 34 ou 35 anos e um primo meu que me supra aqui. E arrumei até um estágio da engenharia de São Paulo para uma moça também trabalhar no processo dessa execução aqui. Mas é uma equipe muito reduzida para o que nós estamos fazendo, a dimensão que nós estamos fazendo. Então, talvez seja o projeto, eu acredito que não. Eu tento sempre arriscar como no vôlei, no esporte, na vida, enfim, sempre eu tentei arriscar. Superando. Né? Morei na Itália com 20 anos, sem conhecer ninguém, do dia para a noite me convidaram para jogar lá. Isso é um risco, não sabia nem com quem conversar, não falava idioma, enfim. Tudo eu me arrisquei e até agora tá funcionando. Tá funcionando, dá umas porradas às vezes, eu levo umas porradas, eu sofro com isso por não ter um limite, não ter medo. E acabo me automutilando por não ter medo aí, porque acaba dando mais trabalho. Mas eu acredito que vai ter mais coisas aí que eu gostei do não ter medo, porque é um limitador, assim, gigantesco, né? Muitas vezes, assim, eu acabo, será que eu faço? Será que não? O medinho atrapalha, né? Só tem uma vida. Eu até tenho uma plaquinha que ele fala sobre o medo, né? Falou assim, vai. E se der medo, vai com medo mesmo, né? Existe eu sigo muita gente, tá? Tenho muitos mentores de carreira, e um deles é o Murilo Gun. Ele fala muito que a gente nasce 100%, a gente nasce sem medo. E a vida vai impondo os medos a gente. Você vê que quando você é criança, você esboça seu 100% de talento. Quando você, Kati, você, Tamara, era criança, você, Roger, eu não sei se vocês já perceberam e olharam uma criança, mas ela não tem vergonha de falar quem ela é, de mostrar os talentos dela. Mesmo que ela cante errado, ela sempre vai cantar, se ela amar cantar. Se ela ama dançar, ela vai dançar. Mesmo que seja feio e a dança seja super ridícula, mas ela vai dançar. Então, nós nascemos 100% e ao longo do tempo a gente vai acrescentando os medos. Exatamente. Eu acho que... Eu tenho um cara que eu sigo também, que é o Cobra. Engraçado que ele é um artista mundialmente conhecido. Eu amo ele, sou fã dele, você tem que me apresentar. Sou fã dele. Networking, olha aqui, a minha palestra, nesse ano, lá do Mulheres da Telecom, da Expo SP, tinha uma parte que falava dele também, que era ele postou uma advertência escolar. E na advertência da 6ª série estava assim, assume que seu apelido é Cobra. Isso está no Instagram dele, tá, gente? Vocês podem ver. Assume que seu apelido é Cobra, na advertência. E que ele é o autor das pinturas na sala e na escola. E foi advertido. Ele era assim desde criança. O Cobra tinha esse talento de pichar desde criança. Só que a escola não conseguiu perceber esse talento dele e não trabalhou esse talento dele. A escola não conseguiu perceber que ele já era o Cobra desde que ele nasceu. Mas ele não tinha medo, ele continuava esboçando o talento dele. Então, você falou que desde criança você sempre vendia coisas, você tentava ganhar dinheiro, você queria, você queria ser diferente. Não importava se os outros achassem que vender latinha era vergonhoso, mas você ia vender suas latinhas e ia ter seu dinheiro, e tudo bem. Então, a gente tem medo porque a gente acaba entrando numa sociedade e num convívio que você tem que falar na hora certa. Você está na escola, você tem uma resposta certa para você dar. E não tem resposta certa. Não existe resposta certa de nada. Tudo é ponto de vista. Então, você teve um ponto de vista. E hoje a Tamara falou, você acha que isso é a sua maior obra? Não, acho que não. Acho que eu tenho mais coisa para entregar. Muito bom, né? Entende? Então, isso alimenta muito as pessoas, isso inspira pessoas. Eu tenho certeza que seu Instagram é lotado de pessoas falando assim, cara, me inspira em você, muito obrigada. Se você não ouvisse mais o seu medo, acho que você não ia estar aqui hoje, Roger. Então, isso eu tô amando estar aqui, tá, gente? Tô amando. Tô ouvindo, tô aprendendo, e ver você é a prova de que a gente não tem que ter medo. As pessoas criam bloqueios durante a vida que vai ocasionando os medos e vai ocasionando
um limitador de escalada. O que eu falei do bullying, que eu sofria por ser... Isso, na nossa geração, era muito comum chamar de gordo, enfim. E eu tive duas situações. Ou eu transformava num sombreiro, num chapéu mexicano, e ia me fazer sombra para o resto da vida. O bullying, essa introversão. Ou eu transformava em tapete vermelho e pisava em cima, e aí que veio as superações, e aí eu vi que eu tinha força para superar objetivos e superar. Foi bem complicado, mas muito bacana. Muita gente esconde o passado, esconde, porque eu fui gordinho, porque tenho o maior orgulho disso. E todas as pessoas que eu vejo com esses certos bloqueios, ou bloqueios de relacionamento, ou bloqueios de profissão, ou bullying, ou enfim, eu tento sempre conversar com as pessoas para tentar, de alguma forma, desbloquear. Resignificar isso. É meio difícil para um engenheiro fazer isso, mas eu acabei tendo essa experiência de vida, e essa experiência de vida eu acho que foi bacana, por estar sofrendo na pele, por ter um crescimento sem ajuda, enfim. Então, vai criando. O que acontece? A vida é feita de desafios, superando desafios, e tu tem que fazer uma autoanálise desses desafios para crescer. Não adianta tu errar 1, 2, 3, 4, 5, enfim, e continuar nos mesmos erros. Então, tu tem que aprender com os erros, e aprender... O certo é aprender uma vez só, porque o tempo anda. O tempo anda. Então, o relógio tem 24 horas para todo mundo. Então, não dá para dar desculpas. Tem gente que faz acontecer aí no mundo e é ao mesmo tempo que a gente. Acorda cedo, vai para cima, toca a ficha. E eu acho que, dentro do meu ver, é como eu conduzo as coisas. Claro, tem pessoas para pessoas, tem personalidades, enfim, tem que ser analisado. Mas eu, como empreendedor, por querer marcar uma geração, eu não posso perder tempo. Então, eu sou casado hoje e casei depois da faculdade por não me atrapalhar no meu processo também como é que tu ia encaixar naquela rotina? Era uma loucura, né? Ia ser difícil, né? Eu sempre tentei programar minha vida para não ter um atrapalho a mais. Não um atrapalho, mas uma sobrecarga a mais. Sim. Um dia nós estávamos indo para a praia, para o litoral gaúcho, que deve dar 1h30 de carro, assim. E ela perguntou, a Bruna também, a Bruna perguntou, para de pensar um pouco. Relaxa. Relaxa, fez igual o meme. Relaxa. Relaxa. Eu não consigo, eu tô sempre... Cabeça não para. E essas análises eu tento... Eu fiz uma faculdade sem caderno, eu hoje não anoto isso aqui, eu não anoto nada, eu não tenho caneta na minha mochila, não tenho agenda na minha mochila, não tenho nada. Eu treinei a minha mente por ter essa rotina maluca, alucinada. Eu tentei não precisar escrever para não perder tempo. Putz. Então, tudo eu tô treinando a minha mente. Tipo, eu tô no carro. Isso anos atrás aí eu já vinha treinando assim. Eu tô no carro e eu paro. Por que eu tô pensando nisso? Aí eu faço uma retrospectiva do que chegou aquele pensamento durante todo o dia. Porque treinando a mente o tempo todo para pensar. Então é assim que... Nossa, cada vez mais surpreendente. Eu fico assim, meu Deus. Cabecinha, vamos lá. Mas não anoto nada a minha eu sabia que eu tinha podcast hoje. Ontem me mandou, tá tudo pronto, tá? Não, fica tranquilo que já está agendado, mas sem agenda, não agendo nada. Então é mais ou menos assim que, claro que cada pessoa tem a sua forma de pensar, mas tem que ter uma autoanálise. A pessoa tem que tirar um tempo no dia, nem que seja 1 hora na semana, se entender como é.
como ela é. Qual é que são as minhas facilidades? Qual as minhas qualidades? O que eu posso abranger? Eu sou comunicativa. Que profissão eu posso abranger com a comunicação? Eu estou na profissão certa? Eu não estou na profissão certa? Eu estou preparado para isso? Né? Então tem que fazer uma análise de perfil, real. Uma autoanálise. Autoanálise. E a maioria das pessoas estão perdidas na vida profissional, na vida pessoal, na vida conjugal. É uma bagunça que, por não tirar tempo para fazer essa autoanálise, acaba gerando um problema. E tirar esse tempinho, ele poupa muito tempo, né? Exato. Fica trabalhando errado, né? Exatamente. Tudo que trabalha errado leva mais tempo e é mais... Exato. Perde mais energia. Exato. Exatamente. Bom, Roger, o papo tá, assim, surpreendente. Maravilhoso. Cada história, assim, comovente, de superação. Foi muito bacana. Eu quero te perguntar agora, para deixar uma dica, um recado para o pessoal que atua, né, nesse segmento da tecnologia, de carreira. Fica à vontade, o que tu achar que a pessoa precisa ouvir hoje. O que os profissionais da área precisam ouvir hoje tentam avaliar qual os principais pontos frágeis do que o mercado atinge. Tenta inovar, tenta pensar no diferente, tenta achar formas de ser mais eficiente. E isso é um dos principais pontos que a evolução do mundo acaba evoluindo, na verdade. Isso. São pessoas que têm que fazer uma autoanálise, não trabalhar na mesmice, não trabalhar no processo que foi ensinado somente numa faculdade, somente numa escola. Todo aquele ensinamento que é dado nas escolas, na universidade, é um padrão. As pessoas saem dali com um padrão, como um robô. Se tu não sair fora da caixa e não pensar diferente, tu nunca vai construir uma roda gigante. Show. Muito bom. Muito bom. Impactante. Não dá, né, gente? Vocês ouviram, né? Vocês ouviram. Então, depois desse StenaCast, assim, não sei, acho que a gente levou um padrão que não pode ser menos que o Roger, tá? Não pode ser menos. Vai ser sempre do Roger pra cima. Se puxam. Não imagina. O negócio foi punk, hein? Foi ótimo. Assim, agora vamos sair daqui e parar. A gente vai sair daqui já querer dominar o mundo, né? Vamos. Pink cérebro. Isso, o que vamos fazer hoje? Vamos dominar o mundo. Vamos dominar o mundo. Exatamente. Bom, gente, obrigada, né, pela presença de todos vocês. Obrigada a todo mundo que está nos acompanhando nesse nosso primeiro Mulheres da Telecomcast. Esperamos vocês nos próximos, nos acompanhem, nos sigam nas redes sociais, o engenheiro Roger também, no Instagram dele, bacana, para acompanhar a evolução da Roda Gigante, e quando vierem a São Paulo, né, conhecer esse monumento, né, gente? Você foi o número 1 agora Participei do primeiro podcast, então foi de carteirinha. Agradeço o convite, para mim, como eu falei antes, é o meu primeiro podcast, fui convidado por outros e não fui. E vai marcar a minha vida, o primeiro podcast, pode ter certeza. Uma honra pra Estão na história da minha vida agora. Acaba tendo o primeiro capítulo aí, estão em alguns dos capítulos da minha vida. Muito obrigado, sucesso, vai ser com certeza um sucesso esse programa aí. E estou aqui para contribuir quando precisarem. Pensar uma coisa um pouquinho fora da curva, pode me chamar. Chama o Roger. Já sabemos. Adorei. Obrigada, Roger. Obrigada, Catiane. Obrigada, Tamara, pelo convite. Acredito que agregou de uma forma enorme para a minha vida. Eu encontrei também muitas coisas aqui nesse podcast que é um padrão que se repete. Eu percebo que é um padrão que se repete quando você não se conforma com o que você tem que se mexer automaticamente e traz dor. A gente eu percebi, você falou que não dorme muito, né? Então a gente sabe que foi um sacrifício, são sacrifícios diários, né? Que você faz, mas que no fim é um prazer. Então, obrigada a todos. Foi um aprendizado ótimo para mim e espero ter acrescentado também para vocês, meninas e meninos que estão assistindo. E ouvindo. Aí, pessoal. Então, encerramos aqui o nosso primeiro podcast. Muito obrigado.
Obrigada. Obrigada. Beijais.